Ascensão através de habilidades. Episódio 41. O lamentável que deseja magia. 3. Para aprender magia, é preciso oferecer um sacrifício. Taizan vasculhou seu inventário. Que tal estes? Taizan trouxe os itens que obteve matando homens lagarto. Eram coisas ambíguas que não faziam grande diferença em seu equipamento atual. Lilith, que examinou o equipamento, bateu no queixo. Bem, funciona, mas você não pode aprender nenhum único feitiço mágico com isso. Não é bastante? Isso é mágico. Não se trata apenas de quantidade. Tem que ser algo valioso, único. Então, não é fácil fazer isso. Na verdade, se a magia pudesse ser aprendida com estas coisas, todos a teriam aprendido. Mas mesmo Taeyeon não conseguiu. Taizan voltou os olhos para o equipamento que usava. Que tal isso? Taizan mostrou os brincos de Balta. Lilith ainda tinha uma cara de dúvida. Está tudo bem, mas só isso não é suficiente. Você precisa ter 2 equipamentos do mesmo nível. Então, que tal isso? Desta vez, ele mostrou o colar de um mestre que recebeu ao matar o Lord Goblin. A surpresa apareceu no rosto de Lilith. Isso não parece um equipamento que pode ser obtido aqui? E daí? Se for esse o caso, é valioso. Talvez o suficiente para um feitiço mágico básico? Isso é barato. Sério, achei que era muito. O item do senhor era equivalente a um único feitiço mágico básico. Considerando que isso aconteceu perto da entrada, era um tanto compreensível. Então Taizan puxou a espada de Laquiratas. Que tal isso? Lilith abriu a boca com uma expressão nervosa. Ele ficaria muito satisfeito, mesmo que o valor possa ser menor. Ele pode pensar nisso como dar doces e pode até conceder a você um feitiço mágico para iniciantes. Mas você consegue lidar com isso? Laquiratas gostaria. Ele gostava muito de Taizan. Ele não parecia guardar rancor por vender a espada que havia concedido. Ao ouvir as palavras de Taizan, Lilith fez uma cara entediada. Você é o primeiro que vejo falar sobre um deus assim. Ele colocou a arma de volta. A magia era importante, mas não ao ponto de vender seu equipamento atual. Ele estava apenas comparando, não pensando em vender. Enquanto Taizan vasculhava seu inventário, um equipamento chamou sua atenção. E este aqui? Velho cajado de madeira. Magia mais 3. Um fraco poder mágico está contido. Parece utilizável por alguém com talento. Este foi o equipamento obtido quando ele derrotou o chefe Goblin. Uma estatística chamada magia, que era nova até para Taizan, estava anexada a ela. Lilith, que confirmou o equipamento, assentiu. Isso poderia funcionar, apenas o suficiente para um feitiço mágico básico. Isso é equivalente ao colar do senhor? Não em termos de valor, mas difere quando se trata de sacrifícios. Os deuses preferem itens relacionados a eles. A menos que você possa ofender o oponente como a espada de Laquiratas, eles dão maior valor aos objetos relacionados à magia. Então, funcionou bem. Honestamente, foi inútil. O conceito de magia era peculiar e ele a deixou intocada, incapaz de encontrar um uso para ela. O que é essa mágica? É literalmente um poder mágico. Se você segurar um cajado e usar magia, isso melhora o poder, o tamanho, a duração e o julgamento. Então foi inútil para Taizan. Ele estava aprendendo magia para usá-la convenientemente em combate. Vamos com este. Ótimo, entendi. Lilith pegou o cajado com entusiasmo. Ela pareceu começar uma oração, mas depois fez uma pausa. Quase esqueci. Existe alguma magia específica que você deseja? A invisibilidade tem um valor muito alto, mas acho que outros feitiços deveriam ser possíveis. Eu nem sei que magia está disponível. Deixe-me mostrar a você. Ela acenou com a mão. Uma lista de feitiços obscureceu sua visão em sucessão. Bola de fogo. Flecha de gelo. Invisibilidade. Detecção básica. Escudo de ocultação. Exceto Fireball e Ice Arrow, todos os feitiços foram usados para se esconder ou resistir. Contou sucintamente que tipo de vida Lilith vivia aqui. Devo explicar? Taizan acenou com a cabeça. Era melhor ouvir com clareza e decidir. Lilith começou a explicar. Você já tem Fireball? Então pule isso. Ice Arrow é igual a Fireball em termos de poder e consumo de mana. É apenas uma diferença de atributos. Pode não ser ruim? O efeito de status de gelo desacelerou significativamente os movimentos, um efeito de status bastante útil. Poderia ser efetivamente usado como um substituto de flecha, uma vez que assumiu uma forma física. Como você não pode aprender invisibilidade, pulamos isso também. Agora, detecção. Isso revela o número e a localização dos monstros na próxima sala. Com isso, você pode saber claramente onde está o perigo. Ela cantarolava enquanto falava, mas para Taizan era um feitiço desnecessário. Ele estava planejando limpar todos os quartos. E o escudo da ocultação. Ele desfoca sua presença. Permite a passagem segura de criaturas com habilidades de detecção. Isso pode ser um pouco útil. Iniciar um ataque foi uma grande vantagem. Por último, a produção de alimentos é exatamente o que parece. Produz literalmente água e mingau sem gosto. Quero salpicar pelo menos um pouco de sal. Mas tudo aqui é precioso demais. Ela resmungou profundamente como se tivesse muitas reclamações. Taizan verificou silenciosamente os feitiços.
E então ele tomou sua decisão. Produção de alimentos. Este aqui, pensei que você pegaria a Zero. Posso atender isso mais tarde. A Zero foi o feitiço que apareceu com mais frequência em cajados mágicos. O mesmo se aplica à detecção básica. A maior parte da magia listada existia em itens descartados da equipe. A invisibilidade era extremamente rara, mas ocasionalmente vista. Porém, ele nunca tinha ouvido falar em produção de alimentos. A maioria dos jogadores satisfazia suas refeições com agricultura improvisada, carne de monstro ou compra de comida de emergência. Se existisse a produção de alimentos, esse aborrecimento e o consumo de ouro poderiam ser resolvidos com um menor consumo de mana. Uma habilidade que existia apenas na magia e não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar. Claro, foi a resposta correta para aprender primeiro. Ok, espere um momento. Ela ergueu o cajado e fechou os olhos. Ela abriu a boca e começou a murmurar. Uma linguagem indecifrável fluiu como uma canção. O fato de Taizan poder conversar com Lilith, uma moradora do outro mundo, e o fantasma sem nenhum problema significava que havia tradução automática. No entanto, não compreender significava uma de duas coisas. Para começar, nunca foi uma língua. Ou uma linguagem para quem não está sujeito à tradução. Você sente um ótimo olhar. O Deus que atendeu ao chamado mostrou sua presença do outro lado. O equilíbrio do poder divino preencheu o espaço. Seu olhar foi direcionado para Taizan. Rindo. O Deus riu. Foi isso que Taizan sentiu. Você ganhou produção de alimentos. Com aquela risada, a presença desapareceu. Lilith abriu os olhos com um olhar desconcertado. O cajado que estava em sua mão havia sumido. Por quê? O que há de errado? Não, isso não. A permissão foi dada com bastante facilidade. Achei que haveria alguma dificuldade. Dificuldade? Porque os deuses são muito exigentes, a menos que tenham dado permissão. Na verdade, até o herói teve dificuldade em aprender magia. Não é diferente comigo? Os deuses que não gostam desse cara podem ser contados nos dedos de uma mão. Havia também um título para ser favorecido pelos deuses. Considerando as reações até agora e as palavras do fantasma, parecia raro que qualquer deus fosse hostil a Taizan. Taizan verificou a magia que adquiriu. Magia básica. Produção de alimentos. Consumo de mana. 5. Ele invoca uma pequena quantidade de líquido consumível e sólido consumível. Parece sem gosto. Agora, não havia necessidade de se preocupar em comer carne de monstro. Com toda a honestidade, não havia necessidade de aumentar ainda mais a proficiência na resistência a doenças. Há mais alguma magia que eu possa aprender? Existe, mas não sobrou nada do pagamento agora. Volte mais tarde. Ele pretendia aprender tudo o que pudesse. Quanto mais opções, melhor. Então, eu tenho que voltar aqui? Não. Quando você conquista um andar, eu desço também. Uma espécie de zona de segurança é criada nos andares que foram limpos recentemente. Existe tal coisa? Taizan ficou surpreso. Era novidade para ele. Normalmente, não havia razão para revisitar um piso limpo. Se o fizessem, simplesmente ficariam na loja. É basicamente um lugar escondido. Então, não há necessidade de descer aqui de forma inconveniente. Isso é um alívio. Teria sido muito incômodo ter que retornar ao sexto andar depois de descer aos níveis mais profundos. Lily sorriu levemente e acenou com a mão. Então até mais. Estarei esperando você trazer coisas boas. Mas antes disso, uma coisa. Havia algo que ele precisava perguntar. A magia usada aqui recebe um teste de habilidade? Embora sejam de tipos diferentes, suponho que sim, se você estiver perguntando de que lado isso cai. Então, assim como as habilidades, alguém não pode recebê-lo e criá-lo por conta própria. Lilith hesitou. Ela parou com uma expressão vaga. Em teoria, é possível, já que é um teste de habilidade. Mas acho que nunca ouvi falar disso. Isso é o suficiente para mim. Não que isso não pudesse ser feito, mas era desconhecido. Isso foi suficiente. Por que você perguntou isso no final? Porque tenho um experimento para conduzir. Magia também era algo que ele estava obtendo pela primeira vez. Ao contrário das habilidades, era um território inexplorado. Havia inúmeras coisas que valiam a pena tentar. Primeiro, ele verificou a recompensa da sala secreta que Lilith lhe deu. Calçado confortável para movimentos. Parece muito bom. Eram sapatos legais com um aumento adicional de velocidade de movimento. Embora tenha reduzido seu poder de ataque em 1, ainda valeu a pena a troca. A partir de agora, o processo foi simples. Ao descer pelos andares, ele coletava itens valiosos, vendia-os na loja ou levava-os para Lilith para aprender magia. Esse era o plano. Portanto, ele pretendia aprender tudo o que pudesse antes disso. Karguk. Taizan bloqueou o ataque do Lizardman enquanto contemplava. Quanto foi o dano mesmo? Ele vasculhou suas memórias passadas. Ele relembrou a defesa que tinha na época e os danos que sofreu. Então, a resposta veio à tona. Sala do chefe de poder de ataque básico. Sem qualquer armadura, esse seria o dano esperado. Taizan verificou seu escudo protetor. Escudo protetor. 35 avos. Foi possível. Taizan colocou força em sua espada, e o Lizardman foi jogado para trás, batendo na parede.
Kerk, Karguk. Enquanto lutava para se levantar, Taezan apenas assistia. O fantasma pareceu adivinhar o que ele estava pensando e soltou uma risada seca. Lá vai ele de novo, prestes a fazer algo estranho. Karguk. O Lizardman, mal ficando de pé, segurou sua lança com olhos resolvidos. Apesar de saber que não poderia vencer, não recuou. O Lizardman, preparado para enfrentar a morte com honra, ficou surpreso. Karguk. Taezan começou a retirar seu equipamento um por um. Colar, armadura, sapatos, protetores de pulso e assim por diante. Ele colocou todos os equipamentos com reforço de defesa de volta em seu inventário. O que ele está fazendo agora? Vestindo as mesmas roupas de quando chegou a este mundo, como as da Terra, Taezan ficou na frente do Homem-Lagarto. Karguk. O Homem-Lagarto hesitou. Seu pequeno cérebro reptiliano não conseguia entender. Um adversário formidável enfraqueceu-se subitamente. Mesmo que tivesse inteligência superior, reagiria da mesma maneira. Venha até mim. Taezan cruzou os braços. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.